Agora a gente fala sobre a expectativa da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que acontece amanhã. E quem participa conosco é o Bruno Rodrigues, editor do CNN Esporte. Bruno, muito boa tarde, bem-vindo ao Agora CNN. E aí, a pergunta de mais de $1 milhão. Neymar deve ser convocado amanhã? Tudo bem, Débora? Uma boa tarde para você, a quem nos acompanha aqui no Agora CNN. Eu acredito que deve ser convocado sim, Débora. As sinalizações que o técnico Carlo Ancelotti deu, principalmente nas últimas entrevistas, né? Ele deu uma série de entrevistas para veículos de fora do país, jornais importantes como Guardian, agência de notícias Reuters, enfim, teve uma rodada de entrevistas do Ancelotti para a imprensa internacional, em que ele, de certa forma, preparou o terreno para esse retorno do Neymar. Falou que a convocação só dependeria dele, que era um jogador que sim estava sendo observado. É uma postura muito diferente do que o Ancelotti teve, por exemplo, ao longo do restante do ciclo, em que quando era perguntado para o Neymar, ele se limitava a falar da parte física. E a gente claramente vê que a questão hoje sobre o Neymar e a questão durante todo esse ciclo de seleção brasileira foi a parte física, né? O Neymar, ele ainda sofre muito na questão física. E a gente também pôde observar isso no jogo contra o Coritiba hoje. Ele ainda é um jogador muito talentoso, mas não é o Neymar ainda capaz de arrancar, de driblar os marcadores como ele fazia, por exemplo, há 4 anos na última Copa do Mundo. Então o Ancelotti foi preparando esse terreno, acredito que para amanhã, no Museu do Amanhã, incluir o Neymar entre os 26 nomes para a Copa do Mundo. Ô Bruno, eu tenho uma pergunta agora e que assim, eu quero que você seja realmente sincero, por mais dolorida que a verdade seja, tá? O Brasil pode ser considerado favorito ao título, mesmo depois de um ciclo de Copa bem instável? Não, não é favorito, Débora. Com esse status, aliás, faz tempo que o Brasil não chega com o status de grande favorito à conquista de uma Copa do Mundo. Hoje você tem outras seleções à frente. Você tem a própria Argentina à frente do Brasil, por exemplo, que é a atual campeã do mundo e que nesse ciclo foi campeã da Copa América, manteve a base. Tem o Lionel Messi ainda com a capacidade de fazer a diferença nos jogos, né? E é uma seleção que tem talento, reúne talento. Você tem a Espanha campeã da Eurocopa. Quando a gente fala de talento também, é uma das principais seleções do mundo hoje em termos de individuais, mas também de trabalho coletivo, né? Que resultou no título da Eurocopa, como eu falei. E você tem a França, que também, há pelo menos 3 Copas do Mundo, é uma seleção que entra como favorita. E aí, de novo, quando a gente fala sobre talento, sobre qualidade técnica, não tem hoje nenhum país no mundo que tem tanta, entre aspas, facilidade de selecionar jogadores como a França, né? O número de jogadores convocáveis, número de jogadores talentosos que poderiam compor a seleção francesa, ele é enorme. Inclusive, alguns ficaram fora da convocação final para a Copa, seriam titulares em outras seleções. Então, eu vejo essas 3 seleções à frente do Brasil e com, digamos, com esse favoritismo. Acho que chegam com esse status de realmente confirmarem o favoritismo aí na Copa do Mundo. Agora, o Brasil é o Brasil, né? É uma camisa respeitada, é o pentacampeão mundial, isso tem um peso quando o Brasil entra para jogar uma Copa do Mundo. Eu não vejo possibilidade do Brasil conquistar o título, mas se a gente for analisar friamente quem que está à frente, outras seleções, como eu disse, Argentina, França e Espanha principalmente, estão à frente do nessa corrida. Ah, Bruno, gostei. Doeu um pouco, assim, mas gostei da sua sinceridade. Gostei da sinceridade porque, assim, futebol, né, esporte, claro, tem a questão técnica, mas também tem o imponderável, né? A gente vai ficar na torcida para o imponderável prevalecer nesse caso. Nós conversamos com Bruno Rodrigues, editor de esportes da CNN Brasil. Obrigada, Bruno. Até mais. Valeu, Débora. Bom jornal, bom domingo a todos.